início, nós somos provocados a pensar se você sabia que a ciência que a felicidade é uma ciência. E eu tenho uma pergunta que eu acho que antecede essa, que para a gente poder começar essa reflexão, né? Antes de pensar a felicidade como uma ciência, eu pergunto o que é ciência? O que a gente está chamando aqui de ciência? Né? E para isso, é importante a gente trazer alguns tipos de conhecimento, essa classificação do conhecimento, né? A gente tem o conhecimento empírico, que é esse conhecimento que é parte da nossa experiência, das nossas experiências individuais. O conhecimento religioso, né, que é onde a nossa experiência não alcança mais, então vem o conhecimento religioso com seus dogmas, né, baseado nas crenças, na fé. O conhecimento filosófico, que aí entra a razão, né, o primeiro momento aí, essa razão tomando conta, guiando essa reflexão. E aí a gente evolui para o pensamento científico, que ele vai agregar a essa racionalidade a testagem, o método, né? Esse método que vai nos possibilitar testar hipóteses, verificar, comprovar, confirmar a partir de procedimentos sistematizados, né? A partir de procedimentos que levam a essa objetividade. E para que esse conhecimento ele seja considerado científico, ele precisa ser replicável, a gente precisa fazer essas testagens várias vezes e chegar a resultados semelhantes, para que daí a gente tenha essa conclusão, firmeza, né? Confiança nessa conclusão. Ele precisa ser fidedigno, né? No sentido de dignidade generalizável, né? Ou seja, as conclusões elas devem ir para além daquele experimento, e falseável, no sentido de que a gente não tem verdade absoluta, né? Há sempre aí uma parcela de erro provável, né? E esse método que envolve essa ciência, que envolve esse tipo de conhecimento, ele também tem alguns critérios que precisam ser atendidos para que ele ganhe esse rótulo, né, de científico, esse rótulo que nos dá essa firmeza para afirmar, para chegar às conclusões. E eu vou falar de três características que eu acho que são muito importantes para a gente fazer essa reflexão sobre a felicidade. Primeira delas, que esse método científico, ele prevê uma verificação empírica, né? Essa verificação empírica é a gente constatar, a gente observar o fenômeno acontecendo, né? Essa observação empírica. E quando a gente fala de observação controlada, a gente está falando aqui de procedimentos de aleatoriedade, de controle de variáveis, né, que nos possibilita, de fato, estabelecer relações de causalidade. E uma terceira característica é a definição operacional. Definir operacionalmente os construtos, né? A definição operacional aqui é traduzir algo que é um fenômeno psicológico, né, que é abstrato, em um comportamento verificável, né? Trazer a expressão do comportamento que reflete esse traço que não é observável. E aí vem uma outra pergunta, né? Mas como é então que a gente vai aplicar essa ciência para estudar felicidade, né? Como é que a gente vai aplicar esses critérios tão precisos, tão objetivos aí, para estudar o que é tão abstrato, né? E aí eu chamo para essa discussão a psicologia positiva. Por que eu chamo a psicologia positiva? A gente tem estudos científicos sobre a felicidade que remontam de muito antes do surgimento desse movimento, que é a psicologia positiva, mas ela traz um marco na construção do conhecimento sobre esse construto, porque
foi uma provocação, foi um movimento que trouxe visibilidade, né? Um movimento que levou a psicologia a pensar nas questões positivas, a pensar nas virtudes do ser humano, e não ficar preso somente ao estudo das patologias, né? E o eixo central da psicologia positiva é a felicidade, é a busca pela felicidade, né? Então, esse movimento começa com o Seligman em 2000, mas a gente tem nesses 20 anos aí uma evolução muito grande, né? Porque a ciência é isso, a ciência ela evolui, né? E nessa evolução, passa-se a considerar a felicidade como o construto bem-estar, né? E aí tem uma questão importante. Quando Martin Seligman ele define o bem-estar como um construto, né? Ele define 5 elementos, que são 5 dimensões que compõem esse bem-estar. São 5 dimensões mensuráveis. E aí, por isso que a gente diz que ele operacionalizou a felicidade por meio desse construto que é o bem-estar, né? E ele nos mostra essas cinco dimensões operacionalizadas, né, mensuráveis, que ele chama do modelo PERMA. Ele faz um acrônimo com as letras, as iniciais desses 5 elementos, né? Que são as emoções positivas, né? E aí a gente fala de um componente hedônico desse bem-estar, né? Que está relacionado ao prazer, à alegria, ao entusiasmo, né? Essa vida agradável. O engajamento, que é o envolvimento da pessoa com as suas tarefas, com as suas funções, nessa sensação de mergulhar nas suas atividades, a ponto de não perceber o tempo passar, né? Então, a pessoa engajada, a pessoa envolvida com as tarefas que desempenha. O sentido de vida, que é esse sentimento de pertencer servir a um propósito maior, né? Essa vida significativa. A realização, que é essa busca por conquistas, por sucesso, por uma vida realizadora, né? Aprender novas habilidades, buscar essa realização pessoal. E os relacionamentos positivos. Os relacionamentos positivos, que são aqueles relacionamentos que te passam segurança, confiança, né? Enquanto ser social, o homem precisa desses relacionamentos positivos também para o incremento desse bem-estar. Então, esses 5 pilares, eles promovem, né, o bem-estar, e eles são sustentados pelas forças e virtudes, né, as 24 forças, forças de caráter, forças pessoais, forças de virtudes, como a gente fala, que aí vem a criatividade, bondade, gratidão, perdão. A gente tem aí 24 virtudes, 24 características positivas do ser humano que alimentam essas 5 dimensões do bem-estar, né? E quando a gente consegue atingir, quando a gente consegue vivenciar essas 5 dimensões, a gente diz que a gente chega ao florescimento, né? O florescimento é ter uma vida agradável, significativa, realizadora, né? Então, esse é o que a psicologia positiva tem buscado, promover esse florescimento, né? E aí você me diz, tá, tudo bem, entendi. A gente conseguiu operacionalizar o bem-estar. A gente conseguiu operacionar a felicidade. Mas como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente pode mensurar? Vocês já viram pesquisas que diziam assim, quanto maior o bem-estar, por exemplo, pesquisa com estudantes universitários, comprovou que existe uma correlação significativa entre o nível de bem-estar e a satisfação com a carreira, autoeficácia, né? Então, isso quer dizer que quanto maior o bem-estar, maior a satisfação com a carreira, maior a autoeficácia. E você pergunta assim, mas como que a gente sabe que o bem-estar aumenta ou não? Ou como é que a gente mede isso, né? Então, essa é a questão que eu quero trazer aqui para vocês. E eu vou falar de uma das possibilidades, né? Que é por meio da psicometria. A psicometria é essa vertente aí, né, da psicologia, que ela está destinada a desenvolver técnicas, instrumentos que nos possibilita mensurar esses construtos,
mensurar esses construtos por meio da expressão do comportamento. Então, isso é feito a partir da construção de escalas, de inventários, testes psicológicos, né? Então, a psicometria, ela nos dá ferramentas e possibilidades para a construção desses instrumentos, né? E algo que é importante salientar, que é importante frisar, é como esses instrumentos são construídos. E aí é um pouco do que a Regina falou, né? Será que não é uma receita de bolo? Não, né? Existe todo um procedimento que está aí por trás, um estudo da teoria do construto, os itens, eles são elaborados, eles passam por uma análise de juízes que são especialistas na área, que vão validar esses itens construídos. Depois é passado por uma validação semântica, até chegar a uma aplicação numa amostra significativa e representativa, né? E aí são realizados procedimentos estatísticos que vão comprovar as propriedades psicométricas do instrumento. E a gente busca, essencialmente, instrumentos que sejam válidos e fidedignos, né? O que eu quero dizer com isso? Um instrumento válido é um instrumento que ele, de fato, mede aquilo que ele se propõe a medir, né? E um instrumento fidedigno é quando ele mede o que ele se propõe e com precisão, né? Imagina, uma balança, ela é uma medida válida para um peso, a balança mede peso, ok. Né? Mas uma balança ela pode ser válida e não ser fidedigna se ela estiver desregulada. Então, para ser fidedigna, ela precisa estar aferida corretamente, né? Então, os instrumentos que a gente constrói, eles passam por esses procedimentos estatísticos para que a gente possa, de fato, comprovar essas propriedades de validade e fidedignidade, tá? Então, aí, quando a gente fala de instrumento, eu acho que é importante fazer esse alerta, né? Que a gente vê, às vezes, muitos testes aí, né, nas redes, e a gente precisa, de fato, verificar se esses testes, eles são confiáveis, né? Então, assim, os instrumentos que a gente está falando aqui são instrumentos que passam por toda esse procedimento na sua construção. E para a avaliação do bem-estar, a gente tem vários instrumentos validados, né? Que eu queria aqui citar alguns. Por exemplo, a gente tem o grupo do professor, do Martin Seligman, né? Ele tem um site que vocês podem ter acesso, ele é um site, ele tem diversos instrumentos que são públicos lá, e eles desenvolveram o Perma Profile, que é um instrumento que ele verifica o bem-estar a partir dessas 5 dimensões que a gente falou aqui, né? Inclusive, já tem versões adaptadas para avaliação do bem-estar no contexto do trabalho, para avaliação do bem-estar para adolescentes, né? A gente tem, inclusive, um grupo de pesquisa aqui no Brasil que já está fazendo a adaptação dessa escala. O processo de adaptação também é importante dizer, não é só uma tradução. Quando a gente fala em adaptação do instrumento, todo esse procedimento de validação ele é refeito para a nossa cultura, né? Então, assim, está sendo feito por um grupo do professor Giancarlo Natividade. Eles estão adaptando essa escala para o Brasil, fazendo todo o processo de validação, já tem alguns resultados publicados. E tem um também que é muito interessante, que é o VIA, que é o teste que mede aquelas 24 virtudes que a gente falou aqui, né? As 24 forças de personalidade, que esse tem no site do professor Seligman, que a gente pode disponibilizar aqui o link, e ele, inclusive, você consegue ver um relatório no final que ele mostra quais são as virtudes que você tem maior potencialidade, e é bem interessante. Claro que ali a gente tem a versão em inglês e tem só uma tradução, também está sendo feito, já foi feita uma adaptação desse instrumento para o Brasil, né, um instrumento que verifica essas 24 forças e geralmente é usado para pesquisas, enfim. Então, vamos lá. O PERMA, ele a gente está falando aqui dos 5 elementos mensuráveis, né? O P é das emoções positivas, que é o componente emocional, o componente hedônico, né? A sigla é em inglês, tá, gente? Então, é Positive Emotions. Então, o P é esse sentimento de prazer, de conforto, de entusiasmo, de alegria, né? E é um componente que ele é totalmente subjetivo, né? O E é do engajamento. O engajamento
é o quanto você se envolve nas suas tarefas, o quanto você se envolve, você consegue se concentrar nas atividades que você desempenha, né? Então, quando você está envolvido numa atividade, quando você está envolvido em algo que você sente prazer, né? Que no momento o prazer, essa questão subjetiva, a gente só percebe depois, né? Porque no momento você está tão mergulhado na atividade que a gente consegue até perder a noção do tempo, esse mergulho, essa concentração intensa naquilo que você está fazendo. Então, as pessoas que são engajadas naquilo que fazem, né? Elas têm essa sensação de bem-estar mais intensa, né? Porque fazem de maneira intensa. PER. O R é de relacionamentos positivos, né? Relacionamentos positivos porque a gente entende que o ser humano, ele é social, né? O ser humano, a gente pode ser feliz sozinho? Sim! Mas a gente tem momentos de prazer, momentos felizes com outras pessoas, isso é mais intenso, né? Nós somos seres sociais por natureza. Então, ter relacionamentos positivos, relacionamentos que inspirem confiança, que passem segurança, esses relacionamentos positivos, eles também fazem com que a gente desenvolva esse bem-estar, né? PERMA. O M é de sentido, né? O M no inglês, mas a tradução é de sentido de vida, né? O sentido de pertencer a algo, de ter algo maior que nós mesmos, um propósito de vida, né? Que nos leva a ter uma vida significativa, uma vida com sentido, e aí a gente até remanda um pouco a questão da logoterapia e tal, é um pouco nessa questão de ter um sentido de vida, né, ter um propósito de vida, né, aqui eu vim, aqui eu vou deixar como herança, enfim. E o A, da realização, né? Da realização, de buscar conquistas, de buscar desenvolvimento de habilidades, de ter uma vida realizada, né? A gente vê pessoas que muitas vezes já conquistaram tanta coisa na vida, mas ainda não é tanta coisa material na vida, mas ainda falta algo, né? Essa questão de se realizar, e aí muitos vão buscar aprender novas habilidades, desenvolver novas experiências, no sentido de conquistar, de ter vitórias, de ter sucesso em alguma coisa que realmente as faça se sentir realizadas, essa vida realizadora. Então, o PERMA, a gente chama de PERMA, a gente adota esse nome, né? Fica falando PERMA, acho que dá essa curiosidade, o que danado que é PERMA, né? São esses 5 elementos, são essas cinco dimensões que formam o bem-estar. E eu acho que é importante também comentar que são 5 elementos independentes, tá? Eles são independentes e eles podem ter pesos diferentes para cada um. De repente, para algumas pessoas, as emoções positivas, elas têm tomam mais espaço em suas vidas do que os relacionamentos positivos, por exemplo, né? Então, são fatores que são independentes. Então, acho que é importante deixar também esse registro, né? Então, acho que deu para contemplar, né, o que é o PERMA e para a gente aqui, para a nossa discussão, entender que são 5 dimensões que são mensuráveis, que a gente pode medir, né? E medir por meio desses instrumentos. Então, esse instrumento que eu estou mostrando aqui para vocês é uma das possibilidades. Eu vou só voltar aqui, tá? Só para mostrar 1 ou 2 itens, né? Por exemplo, quando a gente diz com que frequência você sente que está fazendo progresso na conquista dos seus objetivos, né? A gente tem aqui um item de realização, né? Com que frequência você fica profundamente envolvido na atividade que está realizando? Aqui é um item de engajamento, né? Em geral, quão frequente você se sente alegre? A gente tem aqui um item de emoções positivas. E aí a escala vai embora, tem muito mais itens aqui que a gente pode analisar, mas que o que eu quero mostrar é que a gente consegue medir, a gente consegue mensurar, a gente consegue fazer essa avaliação dessas dimensões. E aí você me pergunta, tá, mas no que é que isso pode ser útil, né? Vejam bem, quando a gente tem um instrumento que consegue medir
quando a gente tem um instrumento que consegue mensurar o bem-estar, a gente pode fazer a relação dele com outras variáveis. Por exemplo, quando a gente fala que quanto maior o bem-estar, maior a satisfação com a carreira, né? Olha como é que é interessante, a gente consegue medir para fazer relação com outras variáveis. A gente pode também usar esses instrumentos para validar intervenções, né? O próprio Seligman, ele traz para a gente registros de exercícios de bem-estar. Olha que interessante. Ele nos leva a perceber que o bem-estar ele pode ser desenvolvido, né? Existem exercícios para desenvolvimento do bem-estar e esses instrumentos, eles são importantes porque eles são utilizados para comprovar a eficácia desses exercícios, né? Os instrumentos, eles são usados de início para avaliar essa medida, é feita a intervenção, os exercícios são aplicados e a medida é novamente administrada no final para verificar se houve ou não aumento do bem-estar e validar a eficácia desses exercícios, né? Então, só para a gente ver uma forma e algumas formas de aplicação desses instrumentos. Então, nós postamos nas redes, nós tentamos colocar para o outro imagens, ideias, facilidades que não necessariamente são as facilidades que nós temos e quase sempre não traduz a nossa vida. Mas a professora Charlene, quando ela coloca essa questão da psicologia positiva, eu coloco ao lado dessa importância, né, da mensuração e até para enfrentar essa ficção nova, né, que a gente está vivendo, eu trago 2 ramos da psicologia que também investiga atitudes, comportamentos. Vejam que a professora falou de satisfação, de bem-estar, de prazer, né, do ser social. E o primeiro ramo que eu quero abordar com vocês foi a contribuição que faz justamente a relação do que nós viemos fazer aqui ao mundo, né? Então, a base analítica que entende, a base psicanalítica que entende o comportamento humano, ela vai dizer que nós temos um lado que é impulso e nós temos um lado que vai olhar para esse impulso e vai dizer se isso pode ou não acontecer. Chamou isso de 2 princípios. O princípio de realidade e o princípio do prazer. E vai mostrando ao longo da teoria o quanto esses 2 vivem em duelo, né? Um que solicita e o outro que diz agora não, vai ter que esperar, vamos fazer planejamento, né? Mas em torno desse ramo, que contribuiu muito, né, para o nosso entendimento, eu quero fazer um recorte específico em relação às emoções. Então, a forma como eu percebo o mundo, né, a forma como também eu me faço perceber, e de que maneira, precisando, querendo algumas coisas e tendo esse dado de realidade que vai dizer quando pode, quando é possível, né, de que maneira esse nosso comportamento sai, de que maneira ele se mostra. E aí, quando a gente dá um salto ao lado dessa compreensão, é uma compreensão de ser humano que pressupõe o consciente, o inconsciente, né? O inconsciente, tudo aquilo que a gente não domina, não conhece, por isso é um impulso. Quantas vezes na vida você parou e falou, nossa, mas por que eu fui falar isso nesse momento, né? O que me fez repetir esse comportamento? E aí, essa base analítica nos ajuda a ver que a gente tem alguns padrões de comportamentos que se repetem. Alguns a gente sabe por quê, e outros não, né? O lado consciente é aquele que eu domino, que eu estudo, a minha agenda, aquilo que eu consigo até exercer um certo controle. Ao lado desse ramo, eu quero trazer um outro, que é o da neurociência, que foi um avanço muito grande, quando aí, em meados dos anos 70, a tecnologia começa a mapear, começa com imagens mais rudimentares, depois passa para o campo digital, e aí o ser humano, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras começam a ter acesso a essa área interna, através de imagens, e consegue
observar e medir que, dependendo de alguns comportamentos, dependendo de alguns sentimentos, algumas emoções, o nosso cérebro reage de forma diferente. Olha que salto, né? A partir do momento em que as neurociências, porque na realidade a gente está falando de um campo multidisciplinar, ela se relaciona com a física, com a química, com a matemática, com a tecnologia, né? Com a biologia, com a química, né? Mas ela vai mostrar o nosso comportamento, a nossa ação atitudinal, a partir de reações bioquímicas que podem ser observadas dentro do nosso funcionamento neuronal. Olha que avanço, né? Ao lado dessa possibilidade de fazer uma leitura interna, vamos chamar assim, nós temos praticamente na mesma década todo um estudo que vem validar que não existe uma única inteligência. E aí nós temos, olha, a contribuição que considera que existe consciente, existe inconsciente, e eles precisam dialogar para entrar num acordo. As neurociências conseguem mapear e entender melhor como é que o nosso cérebro funciona. E ao lado disso, nós temos a contribuição de que existem várias inteligências, as multi-inteligências, né? Isso acaba nos salvando daquela ideia terrível, né, que muitos aqui devem ter passado, esse é inteligente, geralmente porque ele calculava, ou escreve muito bem, então esse é inteligente, né? Hoje nós sabemos que as inteligências são múltiplas, são várias, e aqui eu vou falar mais rapidamente de uma inteligência, né? Da inteligência emocional, e que a gente vai fazer uma ligação com a questão da qualidade de vida e em relação à felicidade também. A inteligência emocional, se a gente for desdobrar e pegar o sentido etimológico dessa composição, né, a inteligência está mais ligada à compreensão, ao que você entende, mais racional, né, e a emoção, algo que você coloca para fora, né? E aqui eu quero fazer uma colocação para vocês que pode até criar um certo desconforto. Durante muito tempo, acreditava-se, e a gente falava isso, às vezes a gente fala até hoje, né? Olha como parece com o pai, olha o comportamento do avô, da avó, né? Como se as pessoas tivessem, na sua formação de personalidade, traços já definidos por um gene. É claro que a gente sabe que isso ocorre, né? Nós podemos afirmar, a ciência está aí para mostrar que a hereditariedade existe, mas ela está aí também para mostrar que ela não é determinante. Ou seja, nós podemos escolher o nosso comportamento. E a neurociência vai dizer e comprovar que a cada escolha que eu faço, então, veio uma emoção, eu estou sendo desafiada para algo, preciso escolher uma resposta a cada definição e a cada resposta que eu dou. Isso é processado do ponto de vista neurológico, e a grande descoberta é que todo o nosso aparato neurológico, ele tem uma plasticidade, ele é modificado a cada comportamento. Eu tomo uma decisão, tenho um comportamento, aquilo tem um registro, e a minha próxima tomada de decisão vai sofrer influência dessa modificação que foi promovido no aspecto neurológico. A cada comportamento, eu estou promovendo mudanças. Olha isso em relação à inteligência emocional. Se eu posso escolher o meu comportamento, eu posso escolher o que eu vou falar, de que forma eu vou falar, o que eu vou buscar lá internamente, que na psicologia positiva a gente consegue mensurar. Eu tenho pontos de fragilidade, eu tenho pontos em que eu tenho mais facilidade.
Quando eu vou buscar um comportamento para responder a uma determinada situação, se eu tiver o hábito, se eu conseguir aprender que é importante fazer essa reflexão, vou lá na minha mochila, isso é muito rápido, né? Estou falando de uma forma muito didática. Consulto, vou nos meus arquivos e pego o que eu tenho de melhor para poder trazer nessa resposta. Eu estou começando a construir a possibilidade de trabalhar com competências socioemocionais, diferente de competências sociais. Essa primeira expressão, né, que saiu, começou a surgir, circular antes das competências socioemocionais, ela se referia mais assim, aquela pessoa tem muita facilidade, vende bem um produto, não é dessa competência social que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a algumas competências que realmente eu ofereço o que eu tenho de melhor, o outro tem condição de compreender, e o que eu consigo montar, o que eu proponho, o que o outro responde, é uma terceira situação prazerosa, construtiva, positiva. Então, além de poder escolher o comportamento, ele não é algo que já veio comigo e tem que continuar da mesma maneira, eu posso fazer uma investigação nesses fatores, né, que foram citados, para conseguir colocar no momento em que eu preciso responder, para que esses fatores possam ter uma resposta mais interessante. E aí eu consigo reunir, né? O princípio do prazer. Olha, eu quero ser feliz, eu quero me relacionar bem, eu quero ter um trabalho, né? Tudo aquilo que a gente sonha e vai atrás e luta, né? Mas eu preciso entender em que momento isso pode acontecer, quanto tempo eu vou ter que esperar, agora eu componho com essas pessoas, depois, lá mais para frente, eu vou compor com outras pessoas, porque o nosso desejo, ele é muito, quando ele vem, ele é muito primitivo, ele é imediatista, ele quer para aquele momento. É claro que à medida em que nós vamos passando pelo processo de socialização e vamos aprendendo, né, como é que eu vou dizer não para o outro, como é que eu vou dizer não, né, para os meus próprios desejos, eu vou aprendendo a fazer esse arranjo e coloco no lugar algumas possibilidades para que isso saia. Sempre que eu estiver pensando na maneira como essa atitude vai sair, eu estou de olho não só no meu bem-estar e na minha qualidade de vida, mas eu estou de olho também na qualidade de vida do outro. E por isso que a frase que eu antecipei, né, que eu acho belíssima, quem falou foi a Maria Homem, ela disse que a doença básica da nossa era é a ficção do eu. Quanto mais eu me distancio do que eu realmente sou, mais dificuldade eu vou ter para reunir essas competências, para conseguir uma tomada de decisão mais tranquila, mais coerente, utilizando os recursos que eu possuo e não só ficando preso no que é melhor, de que forma eu vou agradar o outro, né? E aí a gente consegue reunir o quanto, assim, a importância de saber, de entender qual é a minha vontade, qual é o meu desejo, quando é possível ele se realizar, né? E de que forma eu posso operacionalizar isso. E aí entra a questão das várias inteligências e dos instrumentos para nos ajudar. Por isso que quando a gente fala da felicidade e nós queremos nos distanciar da felicidade que tem o seu recurso só na autoajuda, nós estamos propondo uma autoajuda, sim, porque passa pela autonomia, passa pelo desenvolvimento da própria crítica, né? Mas também do uso de instrumentos e do uso de outras experiências de instituições, de pessoas, né, que já conseguiram realizar coisas interessantes
a partir do potencial humano. Olha quantas coisas acabam caindo por terra, né? Nós não nascemos prontos, é uma construção, é um desenvolvimento, e mesmo trazendo características do avô, da bisavó, né? E algumas são tão boas, né? Mas aquelas que às vezes a pessoa fala assim, tinha que ser assim, né? Fulano faz a mesma coisa. Essas, se você quiser, a gente tem como trabalhá-las, né? De que forma eu vou trabalhar? Da mesma maneira que nós vimos da riqueza, né, o quanto o ser humano precisa do outro, esse trabalho pode ser também de forma coletiva, né? Esse tipo de projeto que a Pró-Reitoria de Educação à Distância está proporcionando para todos nós, para todos os alunos, os nossos convidados e para nós que participamos, é uma proposta de trabalho coletivo para, de uma forma conjunta, a gente possa rever conceitos, né? Repassar por alguns terrenos que às vezes a gente já tinha certeza absoluta e acabou vendo, aí a gente entrou num momento de total incerteza, né? Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo, de um modo geral, nos próximos tempos. Agora, nós sabemos que nós temos um potencial humano enorme para lidar com diversidades, para buscar saída em situações as mais complicadas possíveis, enfim. É claro que nós estamos achando saída, né? Mas são saídas que vão aparecendo a partir da bagagem que nós temos. Então, veja a riqueza de, primeiro, não se fechar, né, nas verdades únicas, e poder utilizar desses instrumentos para revisitar, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo por aqui? Qual o sentido da minha vida? Eu vou fazer pares, vou trabalhar em pares, eu vou dialogar com quem? Eu vou gastar tempo com o quê? Eu vou buscar sentido em que tipo de atividade? Na realidade, a busca da felicidade e a questão da qualidade de vida, ela passa por uma constante revisão, né? O medo do enfrentamento do que já está fechado, né? Do que já era certo, quebrar com esse medo é o que vai nos ajudar a fazer novas buscas, a fazer novas investigações, né? E, na realidade, criar um hábito, e aí, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala dessa volta também para o autoconhecimento, né? O quanto cada um de vocês se conhece mesmo, né? Nós nos conhecemos de fato, ou a gente acaba sendo um personagem que reproduz o desejo da sociedade, que reproduz o desejo dos colegas de trabalho, dos companheiros, da família? Então, são questões que precisam ser revistas para que a gente fuja dessa ficção, né? O que eu vou postar lá na minha rede social? Eu vou colocar coisas que realmente vão traduzir quem é a Carmen, né? Ou eu mudo muito a minha fisionomia, eu coloco só situações que tudo está dando certo, né? Então, são questionamentos que valem a pena para a gente realmente fazer um mergulho. Existem várias formas, né, da gente experimentar. Às vezes você pergunta para a pessoa assim, ela topa fazer um mergulho? Ela vai na beirada de um lago, ou na beirada de uma piscina e põe o dedo do pé. Ela experimentou aquela água? Experimentou. Aí tem um outro que vai com a água até a cintura. Experimentou a água também, né? Mas, para você ter uma experiência na íntegra, né, de toda e qualquer vivência na vida, nós precisamos mergulhar mesmo, nós precisamos estar inteiro no processo, né? Sabendo que você vai, mergulha, busca o entendimento e volta e reavalia a plasticidade que a neurociência nos trouxe como resultado científico, é justamente a possibilidade que nós temos de fazer tentativas, né? Utilizar
das habilidades socioemocionais, toma as decisões, avalia, né? Existe essa plasticidade e certamente numa segunda investida em relação àquele tema, eu não serei mais a mesma pessoa. Mas para isso eu vou ter que ter fazer esse exercício de revisão, de abertura e de supor, né? E concordar com a possibilidade que eu não só acerto, que eu preciso do outro e que eu preciso da ciência para fazer esse exercício. O sentido da vida a partir da ciência é o mesmo sentido da vida que a gente ouve, mais mercantil, mais no sentido de adquirir coisas, mais no sentido de fazer de conta que eu estou agradando o outro, né? Será que o outro não percebe quando eu estou fazendo de conta na vida? Então, até que ponto a qualidade de vida pode contribuir nesse processo de autonomia, nesse processo de mostrar realmente quem eu sou?